Quantos estão felizes nessa manhã? Quantos? Aleluia. Quantos que estão conectados conosco, que estão felizes? Se inscreva aí, eu estou feliz. Amém, queridos? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde os nossos corações. Amém? Que eu e você recebamos dele tudo que ele preparou de uma maneira extraordinária, incrível e sobrenatural para cada um de nós nessa manhã. E nessa manhã eu quero falar sobre o que significa buscar a Deus e qual é o benefício daquele que busca a Deus. O ser humano, ele vive em busca do sentido da vida. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa família? O que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo nessa empresa? O que eu estou fazendo da minha vida? O ser humano, ele vive em busca do sentido da sua existência. Mas não é aquele sentido quando você acorda, que você fala onde eu estou, para onde eu vou. Já aconteceu isso com você? Eu estava lembrando que teve um dia que eu me superei a respeito disso. Nós acordamos, era uma quinta-feira, quinta também tem culto de oração, e o despertador tocou, e já tinha passado boa parte da semana, e eu acordei e pensei, por que esse despertador está despertando? Que dia que é hoje? E eu fiquei tentando, ele demorou alguns segundos, e eu fiquei tentando lembrar quais eram os dias anteriores para eu saber que dia era aquele. Aí, hoje é dia de oração. Levantei, vimos para a igreja. Aí eu me superei. Saímos do carro, peguei o tripé para a transmissão. Na porta da igreja, olhei para o tripé e disse, por que eu estou com esse tripé na minha mão? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer com esse tripé? Aí por alguns segundos eu olhei para dentro da igreja. Eu preciso do tripé para a transmissão. É para isso que eu peguei esse tripé. Não é isso que acontece às vezes conosco. Que nós saímos de órbita, de sintonia. Mas por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu vivo? Muitas pessoas pensam que são um acidente do acaso, que não deveriam ter nascido e nasceram, que estão naquela família por um acidente, que estão vivendo hoje por um acidente, que estão trabalhando onde trabalham por um acidente, que estão na igreja, que estão porque não tem outro lugar. Muitas pessoas vivem equivocadas, porque a maior beleza da vida é nós sabermos por que nós existimos, porque nós estamos aqui. E a Bíblia, nela nós encontramos o verdadeiro sentido da vida, amém? Nós encontramos em todo tempo a Bíblia nos ajudando, fazendo com que a obra-prima se encontre com o artista, fazendo com que a criatura se encontre com o Criador, fazendo com que o Filho se encontre com o Pai. Em todo tempo a Bíblia ela nos ensina a voltarmos à essência da nossa existência. E nessa manhã eu estou aqui para dizer, você nasceu por causa da vontade de Deus. Você nasceu porque Deus tem um plano na sua vida. Você nasceu porque Deus te escolheu, porque Deus sonhou com você. Deus planejou seus dias ao ponto de escrevê-los desde o ventre da sua mãe até os últimos dias, até a eternidade. Deus escreveu todos os seus dias, amém? Deus sonhou, Deus planejou, Deus tem o melhor. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, porque Deus amou você, amou sua família, amou a minha família de tal maneira que entregou o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que eu e você vivamos e usufruamos da vida. Agora, como é possível alguém usufruir da vida, da plenitude que a vida tem, se a pessoa não souber por que vive? Se não souber por que existe? Você precisa buscar isso em Deus. Se existe alguma dúvida, por que eu vivo, por que eu existo, por que eu acordo todos os dias e vou trabalhar? Eu me perguntei isso por muito tempo, e hoje quando eu me pergunto,
a resposta vem prontamente. Mas por muitos anos da minha vida eu me perguntava isso e eu não tinha resposta. Eu acordava, trabalhava durante todo o dia, ia para a faculdade à noite, mal via meus pais, principalmente o meu pai, que fazia questão de não ver, na época que eu ainda não conhecia a verdade do Evangelho como eu conheço hoje. Então eu passava o dia fora, trabalhando, e às vezes eu me perguntava, por que eu vivo? Será que eu vivo só para trabalhar? Será que eu vivo só para ir para a faculdade, voltar para casa e sentar na frente da televisão e assistir filme? E me perdoem a expressão, mas ver o inferno vomitando dentro do meu quarto? Será que é só para isso que eu existo? Será que é só isso? A vida, ela deve ser algo maior, deve ter mais. E se você tem essa busca no seu coração, saiba que existe sim algo mais de Deus para você. Deus tem algo maior e mais extraordinário. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. A Bíblia diz que nós não nascemos da vontade da carne. Teus pais podem ter sonhado com você, ou talvez podem ter dito, não era para você ter nascido, você foi um acidente, falhou a tabelinha, o anticoncepcional era de farinha, mas a vontade de Deus e o plano de Deus não era equivocado. Deus já sabia o que ia acontecer, amém? A Bíblia diz, Deus tem planos de paz para mim e para você. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13, diz assim, porque eu bem sei, é Deus falando, na vida, porque muitos, principalmente hoje, buscam as suas verdades, estão dizendo, eu é que sei da minha vida, eu é que sei do meu futuro, eu é que sei das minhas escolhas, eu é que sei sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, mas quem é que sabe, queridos? Diga comigo, é Deus, o meu Pai, o meu Criador, amém? Ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você espera da vida? Ah, bispo, eu não espero nada. Quem não espera nada, nada recebe. O que você espera da vida? O que você espera do seu casamento? O que você espera dos seus pais? O que você espera dos seus filhos? Não estou dizendo de colocar a confiança neles, não. Mas nós precisamos esperar, isso é fé, e esperar com certeza. Quantos podem dizer glória a Deus, amém? Espere com certeza que em algum momento da sua vida você vai acordar e seu casamento vai estar totalmente transformado, porque você foi o primeiro instrumento de transformação. Nenhum amém? A transformação começa em mim, começa em você, não começa no outro. O que você espera que aconteça? E ele continua dizendo, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga comigo, de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o seu coração. Deus diz assim, eu tenho planos maravilhosos para você. Eu sonhei com você, eu sonhei os seus dias, eu planejei sua história. Eu tenho o melhor para você. E você vai me encontrar e encontrar o plano que eu tenho para você todas as vezes que você me buscar de todo o vosso coração. Deus não se deixa encontrar por aqueles que o buscam de qualquer maneira. Deus não se deixa encontrar por aqueles que o buscam com um coração dividido. Deus, hoje eu te amo, eu sou apaixonado por ti. Amanhã, Deus, fica aqui, eu vou ali. Só um pouquinho, tá, Deus? Só um pouquinho. Só um pecado. Só uma mentira. Só um erro. Só um vacilo. Só uma frieza, um distanciamento. Só um pouquinho, fica aí. Deus, ele se deixa ser encontrado, e eu brinco, e eu digo sempre, Deus, ele não brinca de esconde-esconde comigo e com você quando nós o buscamos de todo o nosso coração, amém? Deus não fica correndo, quem já brincou de esconde-esconde, né? Você fica correndo, fugindo, a pessoa vai atrás, está aí chegando, você corre e vai lá, encontra um buraco e se enfia. Quer ver quando a gente é criança?
Como que é gostoso brincar de esconde-esconde. Mas Deus não brinca de esconde-esconde comigo e com você. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Existe uma maneira de buscar a Deus e existe um tempo de buscar a Deus. Como devemos buscar a Deus? De todo o nosso coração. Buscar, preste atenção nisso. Buscar a Deus fala de uma atitude consciente. Não é um acidente. Não é um acaso. Mas fala de uma decisão, de algo consciente. Eu vou buscar a Deus, como eu e você fizemos hoje. Eu vou para a igreja. Eu vou receber a palavra. Eu vou me conectar. Eu vou receber de Deus. Eu vou para a célula. Eu vou para a oração. Eu vou para o meu quartinho, vou dobrar meu joelho. Eu vou buscar a Deus. Eu vou jejuar. É uma decisão consciente, é uma atitude consciente de buscar a Deus. E é uma atitude que nós não podemos ter em um momento da vida, mas precisa ser uma atitude de uma vida inteira. Isaías 55, versículo 5. Isaías 55, 6, desculpa. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que significa isso? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Procurai-o, invocai-o enquanto está perto. Significa que haverá um tempo em que as pessoas vão buscar a Deus e não vão encontrar mais. Por isso que através do profeta Isaías, Deus está dizendo: buscai hoje. Hoje é tempo de buscar a Deus, amém? Hoje é tempo de você se esforçar. Buscar fala de um esforço em busca de algo ou em busca de alguém. Quantos são casados? Você se esforçou para buscar o seu cônjuge, sim ou não? Rapaz, meu marido se esforçou muito, porque ele teve que ter mais fé, porque a luta que ele enfrentou com meu pai, não era só com demônios não, era com o pai da moça também. Ele teve que buscar, ele teve que se esforçar. E a vida é assim, tudo que é precioso tem valor, não é de graça, queridos. A única coisa que é valorosa, preciosa, que não pode ser comprada, é a salvação, porque já foi comprada com o sangue do Cordeiro. Não existe nada na terra que possa comprar a salvação, porque ela já foi comprada com o sangue do Cordeiro e nós a recebemos pela graça, pelo amor, pelo favor de Deus, porque Ele já pagou o preço por mim e por você. E quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos dEle, então nós o buscamos e dizemos: Jesus, eu preciso de Ti. Nada do que eu possa fazer é suficiente para que a salvação me alcance, mas o seu sacrifício é suficiente. Por isso, no seu coração, entenda o que é buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Buscar a Deus fala de uma disposição de coração. Disposição de coração de falar: Deus, eu quero te ouvir. Fala comigo. Eu não vou sair correndo. Eu não vou brigar. Eu não vou questionar. Posso até tentar argumentar às vezes, né? Não, esse negócio não é de Deus, não. Acho que não é Deus falando, não. Não, Deus, esse negócio aí, quer ver dar uma oferta, então. Quer ver perdoar. Não, essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Porque só eu sei o que ela fez contra mim. Buscar a Deus, fala em buscar a sua vontade acima de tudo. E falar: Deus, venha o teu reino. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela é universal, e todos os cristãos a fazem, a buscam, a praticam. Os verdadeiros dizem: venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe por decisão própria, fazendo uso do livre-arbítrio, entrar por caminhos errados. Mas livra-nos do mal. Quantos podem dizer glória a Deus? Busque, entenda o que é buscar a Deus.
Se existe algo que ainda precisa mudar, algo que você precisa tirar da sua vida, algo que você precisa acrescentar, faça isso. E fala: Deus, eu vou te buscar de todo o meu coração. Várias pessoas na Bíblia nós vemos como exemplos de pessoas que buscaram a Deus e foram bem-sucedidas. E pessoas que não buscaram a Deus e sofreram por causa disso. Eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto eu sofri pelo tempo que eu não busquei a Deus. Por 21 anos da minha vida, eu busquei a minha vontade, as minhas verdades, aquilo que eu pensava, que eu acreditava ser o melhor. Mas eu nunca busquei a Deus de todo o meu coração. Eu acreditava que existia um Deus no universo, que Ele era poderoso na vida dos outros, mas não na minha. Era um Deus histórico, um Deus que você abria uma Bíblia bem grossa, que você não entendia nada e dizia: Ele existe na vida de outras pessoas. Mas eu não tinha experiência com Deus. E eu sofri muito por não buscar a Deus de todo o coração. Sofri contra a depressão, sofri no relacionamento familiar com meu pai, porque havia um ódio, havia uma raiva. Eu queria que ele sumisse, que ele desaparecesse. Eu sofri muito. Sofri porque eu não sabia porque eu existia, eu queria morrer. Eu brinco que na adolescência eu tentei o suicídio com algo que não matava. Porque na verdade eu queria viver. Eu queria viver, mas eu queria viver feliz. Eu não queria viver a vida que eu estava vivendo. E muitas vezes as pessoas tentam o suicídio, mas porque elas não querem morrer. Mas elas querem saber porque elas estão vivas. Qual é o propósito, qual é o significado, qual é o sentido da vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 2 homens. Um pai e um filho. Asa e Josafá. Asa, ele foi rei de Israel. Depois você pode ler isso em 2 Crônicas 14 ao 16. Asa, ele foi rei de Israel durante 41 anos. E ele, quando ele assumiu o trono e foi rei de Judá, ele combateu tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Ele combateu a idolatria, todos os demais deuses, tudo aquilo que tentava ocupar o lugar de Deus, ele combateu. E ele levantou altares ao Deus verdadeiro e buscou a Deus de todo o coração. E ele foi muito feliz durante 36 anos aproximadamente, enquanto ele buscava ao Senhor. Mas no fim da vida, diga comigo, a vitória é daqueles que permanecem até o fim. Amém? Não adianta buscar Deus hoje e abandoná-lo amanhã. Muitas pessoas às vezes buscam a Deus por um milagre, por uma cura, por uma transformação na família. E muitas vezes, infelizmente, acontece, elas recebem, mas depois deixam de buscar a Deus, deixam de ser fiéis a Deus. E aconteceu isso com Asa. Depois de 36 anos aproximadamente de um reinado de paz, de vitórias, ele, no momento que ele enfrenta uma luta contra uma enfermidade, ao invés de continuar buscando a Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele procura primeiro os médicos, e é importante deixar claro aqui. Ali é uma questão de tradução. Quem ele buscou eram os feiticeiros egípcios. Asa procurou feiticeiros egípcios. Você pode continuar procurando os médicos. Amém? Porque Deus usa os médicos e glória a Deus pelos médicos. E ele buscou os feiticeiros egípcios e isso desagradou a Deus. E aquela doença o venceu. E ele morreu. Seu filho nasce e no tempo devido, Josafá assume o trono de Judá. E a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi. A Bíblia diz, nós vamos ler juntos 2 Crônicas 17, versículo 3. E o Senhor era com Josafá, ou Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Balaíns, que eram os deuses da época,
Antes buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reinado na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Josafá estava comprometido com os caminhos do Senhor. Ele estava decidido a buscar a Deus. Ele estava decidido a ouvir a Deus. Ele estava decidido a acabar com tudo aquilo que roubava a verdade de Deus na vida dele, no reinado dele. E ele não só se preocupou com ele, mas com o povo que estava debaixo do seu governo. Assim como acontece conosco. Quando nós buscamos a Deus, a bênção dele nos alcança, mas o nosso coração deseja que toda a nossa família, todas as pessoas que nós amamos, todos os nossos amigos sejam alcançados pelo mesmo amor, amém? E sejam libertos, e sejam curados. Josafá, ele fez isso. Ele falou: eu não posso ficar só para mim não, eu sou um rei. A posição que eu ocupo me dá essa liberdade. E eu vou determinar: só há um Deus em Israel, e é o Deus verdadeiro. Ele andou nos caminhos do Senhor. E 2 Crônicas 18, versículo 1 diz: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância. Diga comigo: riquezas e glória em abundância. Isso é o que aconteceu, alguns dos benefícios que aconteceu na vida de Josafá. Um deles, por buscar a Deus. Ele recebeu riquezas e glória, significa que ele tinha muita riqueza, recurso, mas ele tinha uma riqueza maior ainda do que o recurso que ele tinha, que era boa reputação, um bom nome. Quantos concordam que ter boa reputação e bom nome tem muito valor? Amém? Muitas pessoas têm muitas riquezas, mas não têm boa reputação. Tem muito dinheiro, mas não tem boa reputação. Josafá, ele tinha recursos, ele tinha riquezas e ele tinha boa reputação, ele tinha bom nome. Era um homem respeitado, um homem honrado, porque buscando a Deus era um homem de caráter, era um homem que ouvia a Deus, era um homem que guardava os ensinamentos da palavra de Deus. E nós precisamos compreender o que é buscar a Deus e quais os benefícios de buscar. Nós não buscamos a Deus pelos seus benefícios, mas é impossível buscar a Deus e não sermos alcançados pelos benefícios dele, amém? Quando nós buscamos a Deus, o seu favor nos alcança. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Por isso é necessário. Não passe desapercebido nessa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário, é imprescindível que aqueles que se aproximam de Deus, ou aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. A Maria Jusceli e o Peterson testemunharam do que é buscar a Deus de todo o coração na vida do Benício. Vocês buscaram a Deus de todo o coração, aquela oração do 190, mas de todo o coração, e vocês receberam da recompensa de Deus. Naquele momento, na vida dessa família, eles nunca acreditaram tanto quanto Deus existe. Sempre tiveram fé em Deus, sempre acreditaram a Deus, mas isso nunca foi tão real, amém? Nunca foi tão palpável. Deus existe, Deus existe, Deus é real. Eu posso ver na vida do meu filho. E algo tremendo que eles disseram: nós somos enfermeiros, sabemos, conhecemos os sinais, as evidências. E as evidências diziam: não há vida. Mas a fé dizia: há vida. A fé dizia. Por isso é necessário crer que Deus existe sim.
e que Ele recompensa, que Ele abençoa, que Ele abre portas que ninguém pode fechar, que Ele cura quando a medicina diz que não tem cura, que Ele dá livramento quando você olha e diz não há livramento, que Ele pode fazer o impossível quando tudo diz que não é possível, porque Ele assim então fará na sua vida, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia! Um dos benefícios de buscarmos a Deus, além da salvação, além da paz, além da alegria, além de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, quando nós buscamos a Deus, nós temos da sua providência financeira e do seu favor sobre a nossa vida. Aconteceu isso com Josafá. Nós lemos, quando nós buscamos a Deus, nós ouvimos a sua voz, então nós somos fiéis a Deus. E quando nós somos fiéis, podemos passar por lutas, podemos passar por dificuldades, mas nós vamos passar e vencer. É isso que Deus diz em Isaías: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, querido, nós vamos passar pelo fogo. Quantos podem dizer amém, Jesus? Nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas profundas, mas a questão é quem vai estar conosco quando nós passarmos. E quem vai estar conosco? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o invencível, o imbatível, aquele que jamais perdeu e jamais perderá, amém? Passamos por lutas, por dificuldades, mas nós vamos vencer, se nós acreditarmos. É necessário. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Será? Destrua o será da sua vida. Destrua o se isso, se aquilo não vai acontecer. Visualize o seu milagre. Essa situação financeira vai mudar. Esse problema no trabalho, na empresa, nos negócios vai mudar. Essa dificuldade, ela tem um fim. Visualize, enxergue o futuro que você espera. Se conecte, e eu vou repetir. Eu tenho dito muito isso, se conecte mais com o céu do que com a terra. Porque o que eu e você buscamos em Deus ainda não está aqui, mas está lá. E se nós nos conectarmos mais com o céu do que com a terra, e crermos, e chamarmos a existência, e visualizarmos, e imaginarmos, e acreditarmos, o que você faria? Você que luta contra um problema que humanamente é impossível alguém resolver, o que você faria? Como você agiria hoje? Se hoje ele se tornasse realidade na sua vida. O bispo levantaria essa cadeira, jogaria, não faça isso ainda. Eu pegaria essa cadeira, jogaria para o alto, eu ia gritar, eu ia sorrir, eu ia ser muito mais feliz. E por que não ser feliz hoje? Pela fé, diga: Senhor, tem momentos que eu vou chorar no teu altar, aos teus pés, mas eu não vou permanecer prostrado. Eu vou levantar a minha cabeça, porque eu sou filho, eu sou filha do Rei, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e eu não vou ficar prostrado uma vez que Ele tem me colocado de pé, amém? Em nome de Jesus. Salmos 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Nada falta. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Creia. Mas está faltando hoje. Não vai faltar. Está faltando porque talvez faltou sabedoria para administrar, faltou disposição de coração para obedecer, disposição de coração para fazer o que era preciso ser feito, porque Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele não falha. Quando nós o buscamos e fazemos tudo o que é necessário ser feito, então bem nenhum vai faltar. A Bíblia, ela é verdadeira, amém? Ela não mente, o que ela diz é verdade. Se algo não está acontecendo, nós precisamos olhar para nós. Deus, Ele vai fazer na sua vida. Deus vai te colocar em conexões com pessoas que serão usadas para abrir portas, novas oportunidades, novos negócios. Quando nós buscamos a Deus, no meio principalmente da crise, precisamos entender que a crise é a oportunidade do céu se manifestar ao seu favor na terra. A crise é a oportunidade
do céu se manifestar ao seu favor na terra, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Tem um testemunho de uma grande mulher de Deus. Ela disse que antes de ser fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, ela tinha muita dificuldade. Ela fazia o orçamento, pagava todas as contas e ela falava, não dá para dar o dízimo. Se eu der o dízimo, devolver. Eu sempre me corrijo, porque a gente devolve, porque o dízimo é de Deus. E ela falava, não vai dar. Se eu devolver o dízimo, eu não vou pagar a luz. Se eu devolver o dízimo, vai faltar para o rancho. Se eu devolver o dízimo, eu não pago a farmácia. Se eu devolver o dízimo, isso e aquilo, não sei o quê. E ela passou anos, ela falou que foram 10 anos discutindo com Deus. E vivendo sempre no aperto, sempre na falta, sempre na necessidade, sempre no mínimo do mínimo, que às vezes faltava, atrasava a conta, mas ela discutia com Deus. Não, Deus, o Senhor conhece meu coração. Deus conhece. Mas o mundo espiritual não vive de intenções, vive de ações. Então, quando o mundo espiritual olhava para aquela mulher, falava, ela é infiel. Mesmo na casa de Deus, buscando a Deus. E ela falou que um dia o pastor ministrando sobre essa questão, e disse que Deus usou muito forte ele para falar assim, que Deus naquele momento, na vida daqueles que estavam buscando a Ele, que estavam fazendo um voto de fidelidade, que Deus estava rompendo com todo espírito de miséria e de escassez. E ela falou que aquilo foi algo diferente no coração dela. E ela começou a discutir de novo com Deus. Não dá, Deus, e Deus dá, seja fiel. Não dá, Deus, vai faltar. Não vai faltar, eu vou suprir. Até que depois de argumentar muito com Deus, ela falou, tá bom, Deus, vou devolver. E pela primeira vez ela devolveu o dízimo. E depois de um tempo ela procurou aquele pastor e falou, pastor, eu preciso compartilhar com o senhor. Aquele dia o senhor estava ministrando assim, assim, assim. E Deus falou comigo, fiquei discutindo com Deus, mas decidi devolver o meu dízimo. E ele falou, e aí as contas? Como é que estão as contas? Como é que foi o milagre? Ela falou, pastor, fazem 4 meses que eu não pago a minha conta. Como assim você não paga as suas contas? Está tudo atrasado. Não. Deus usou uma pessoa que veio até mim falando, olha, senti no meu coração, vou fazer isso por você. Fazem 4 meses que eu não pago as minhas contas, uma outra pessoa paga, não vou ter que pagar nada, é oferta, é semente, e eu consegui colocar toda a minha vida em ordem em 4 meses, e agora eu posso continuar sendo fiel a Deus, amém? E ela venceu, pode aplaudir ao Senhor, porque ela buscou a Deus, ela ouviu a Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus, Ele traz a sua providência, Deus dá força, Deus protege, Deus livra do mal. A Bíblia diz, Salmo 125, no versículo 1 e 2, versículo 1 e 2, que fala que quando nós buscamos a Deus, nós temos a sua proteção. Ele diz assim, aqueles que confiam no Senhor, vocês podem acompanhar. É como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, perto de mim, perto de você, ao nosso redor está o nosso Deus, amém? É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Tem um testemunho de um grande homem de Deus maravilhoso. Ele é um grande homem renomado de uma grande igreja nos Estados Unidos, com um filho jovem, apaixonado, querendo servir a Deus, e ele volta do seminário e fala, agora eu vou servir a Deus com meu pai. E o pai dele fala, não filho, eu quero que você vá ajudar naquela igreja, uma igreja que já estava há muito tempo ali, uma igreja pequena, uma igreja com 20 membros, e membros bem maduros mesmo, que se levantasse muito a mão para o céu puxava. E ele falou assim, mas eu quero evangelizar, eu quero ganhar essa cidade, eu quero ganhar almas para Jesus. E ele ali, e Deus falando, fique, seu pai falou para você ficar aqui, fique, sirva essa igreja, seja fiel, cuide das pessoas, evangelize todos aqueles que você puder, mas fique aqui. E ele ficava desesperado, porque foi passando o tempo, a igreja não crescia, e o céu ia puxando. E ele falou, e agora? E aí um dia orando com Deus, falando com Deus, ele teve uma estratégia. Ele pegou uma mesa, uma cadeira, colocou na frente da igreja e fez um cartaz, oro por qualquer necessidade. O desespero bateu. Então aquela coisa que você vê em filme, põe a banquinha, uma limonada do lado e fala, tô aqui. Ele fez isso.
E aí, depois de muitos dias ele naquele lugar, chegam 2 brutamontes. 2 homens muito grandes, assim, quase 2 metros de altura. Nada contra tatuagem, mas enfim, todos tatuados. Ele ficou com medo e com um olhar bem de mal, sabe? Aquela coisa bem mal, tô aqui. E você ora? E aí chegaram lá e falaram, então você ora por qualquer necessidade? Sim, eu oro. E ele tremendo por dentro, suando, com medo, pensando que ia ser roubado, que ia acontecer alguma coisa com ele. Ah, você ora por qualquer coisa? Oro. E Deus faz milagre? Faz. Então vem com a gente. Ele falou, como que eu ia falar que não ia? Eles iam me arrebentar ali, né? Aí ele falou, sim senhor, então vamos lá. E foi. Foi para um lugar bem de subúrbio, bem da periferia. Subiu umas escadas, eles abriram uma porta e estava lá uma senhora de muita idade. A avó deles. E eles falaram assim, ora por ela e pede para Deus curar. Porque ela está muito doente, se Deus não curar ela vai morrer. E ele falou assim, naquela hora, eu comecei a orar a Deus e falei, Jesus, se o Senhor existe, faz um milagre na vida dessa mulher. Aonde quer que o Senhor esteja nesse universo, cura essa mulher em nome de Jesus, eu te peço. E ele falou que ele nunca orou com tanto fervor como naquele dia. E os brutamontes ali com ele, cuidando. Ele orou, nada aconteceu na hora. Mas quando ele terminou de orar, aquela vozinha falou para os 2 brutamontes, ó, cuida dele. Gostei dele. O que é isso? Favor. Graça de Deus, né? Proteção de Deus. E aqueles homens começaram a ficar de olho nele, né? Ele voltou, foi lá para a banquinha dele, continuou. Depois de alguns dias eles voltaram e falou, agora eu vou morrer. Vai que a vozinha faleceu, eles vão acabar comigo, né? E ele ficou morrendo de medo. Eles chegaram e falaram, vamos lá. Mas por que aconteceu? Eles não falavam nada. Os caras, eles eram bandidos mesmo. Eles faziam parte de uma facção muito perigosa daquele lugar, em Los Angeles. E aí, ele pegou e foi. Quando chegou lá, aquela vozinha era outra pessoa. Totalmente curada. Totalmente transformada. Ele falou, quando eu olhei, eu achei que eu ia morrer. Aí eu falei, ele pensou assim, ó, vou morrer. Aí depois ele, não, vou viver. Quando ele viu a vozinha, vou viver, vou servir a Deus. E aí disse que ele ficou tão feliz e ela abraçou. E aqueles brutamontes, né, tudo rústico, bruto assim, né? E aí ela agradeceu e olhou para os 2 brutamontes e falou assim, ó, vocês cuidem dele. Façam tudo o que ele quiser. Aonde ele quiser ir, vocês vão com ele e abram um caminho para ele. O que ele fez? Ele pregou para a gangue inteira. E com os 2 atrás, quem não ia ouvir? Quem não ia ouvir? E aí ele ganhou muitas pessoas para Jesus. E Deus revolucionou aquela igreja. Porque a proteção de Deus, o favor de Deus estava sobre ele. Queridos, é Deus que nos guarda. Nós temos que sim, que vigiar, que nos proteger. Mas se Deus não guardar, em vão nós vamos vigiar. Por isso saiba, Deus guarda você. Deus guarda a sua família. Esse homem, esse jovem que se tornou um grande homem de Deus é o cofundador de um grande ministério. O nome dele se chama Matthew Barnett. Ele é cofundador do Ministério Quadrangular em Los Angeles. Um homem de Deus muito usado por Deus. Mas ele sabia o que era. Ele teve uma experiência do que era ter a proteção de Deus. E muitas batalhas ele enfrentou depois, mas ele sabia que Deus o guardava, que Deus o protegia. E Deus guardou Josafá. Deus livrou, Deus trouxe livramento sobre a vida dele. Salmos capítulo 5, versículo 12 diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. O favor de Deus nos protege, o favor de Deus nos livra, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não vamos passar sozinhos, Ele vai estar conosco e nós vamos passar, nós não vamos perecer no vale da sombra da morte. Nós vamos passar e vamos vencer. Mas e se por acaso no meio do vale nós perdermos pessoas? Se perdermos é porque chegou o tempo. Ninguém vai viver a vida inteira. E se nós perdermos, nós vamos chorar, queridos. Nós temos chorado com aqueles que choram. Nós temos perdido pessoas amadas. Mas nós temos dito, Senhor, nós oramos, nós clamamos, fizemos tudo o que podia ser feito. O Senhor levou, é porque chegou o tempo. E aí nós vamos perder para Deus. Mas perder para Deus nós podemos. Nós não podemos perder para as circunstâncias, para a ignorância, para a falta do conhecimento, do entendimento. Um grande filósofo, ele diz assim, que o sábio, ele sabe reconhecer o limite da ignorância. O sábio,
ele sabe reconhecer o limite da sua ignorância, ou seja, ele sabe que não sabe e que precisa aprender. Por isso, creia, confie, buscar a Deus vale. Vale, eu não gosto nem de falar que vale a pena, porque não é penoso, mas exige sacrifício. Exige sacrifício buscar a Deus. Como por exemplo, para nós que estamos aqui, acordamos um pouco mais cedo, enfrentamos a chuva. Hoje até que nem está tão frio, né? Mas diz que amanhã está previsto 1 grau. Eu acho que amanhã eu vou ver o floquinho de gelo no carro, né? Quando a gente vem para a oração e está bem frio, a gente vê um floquinho. Gosto até de tirar foto e mandar no grupo da família. Olha o floquinho de gelo no carro. Exige sacrifício buscar a Deus. Deus não se deixa ser encontrado por pessoas que o buscam de qualquer maneira. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. E quando buscamos, temos providência, temos proteção. E Ele sempre vai à nossa frente. Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Diz assim: Josafá estava diante de uma grande batalha. E ele orou, ele buscou ao Senhor. E Deus falou através do profeta. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, por causa desse seu inimigo, por causa dessa doença, por causa desse problema financeiro, por causa dessa depressão. Não tenha medo, não se assuste, em frente, vá para a batalha, sabendo que, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, a luta que nós travamos, ela não é nossa, ela é dele. Ele vai à nossa frente. Quando o inimigo olha para nós, ele não nos enxerga, ele enxerga a cruz, ele enxerga o sacrifício de Jesus, ele enxerga aquele que o venceu, ele enxerga o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele enxerga o nome que está acima de todo nome, e por isso nós vencemos, amém? Se coloque em pé no seu lugar, você que está conectado conosco também. Romanos 8, 31, 32, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Fecha os teus olhos, você que está aqui, você que está conectado. Faça uma aliança com Deus de buscá-lo de todo o seu coração. Fala para Deus que você não vai dividir o seu coração com nada e com ninguém. Seu coração será todo dele. Porque todas as vezes que eu e você o buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. E quando nós o buscamos e nós o encontramos, nós encontramos a providência, nós encontramos o favor de Deus, nós encontramos a proteção, o livramento, nós encontramos a cura, nós encontramos a certeza de vitória contra essa batalha que lutamos. Com a mão no seu peito, em sentido ao seu coração, diga comigo: Deus, eu confio em Ti, eu só tenho ao Senhor, é o Senhor quem governa, ocupa o trono no meu coração. Jesus, nesse momento, eu reconheço que preciso de Ti, eu preciso me encontrar todos os dias com o meu Criador, com o meu Pai. Eu sou filho, Jesus, eu Te recebo em minha vida como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados, perdoe-me pelas vezes que andei por caminhos errados, que não busquei a Deus, muito pelo contrário, desagradei a Deus. Perdoa-me, ajuda-me a andar nos caminhos e na vontade do meu Pai. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu vou viver uma nova história. Eu vou me reencontrar. Eu vou descobrir o sentido da minha vida. Todos os dias vou acreditar. Eu nasci da vontade de Deus. Eu nasci para um propósito e eu vou vivê-lo em nome de Jesus. Abra suas mãos e vamos adorá-lo. Aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco.
deserto vai servir de testemunho para levantar Aleluia. alguém de novo. Glórias nós te damos. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia. Levante suas mãos e declare. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai Aleluia. parar. Ele é Jesus de Nazaré. Ele já venceu por mim e por você. Receba em sua vida essa certeza. Seja fortalecida a sua fé. Deus existe e Ele abençoa aqueles que o buscam. Ele ama você. Ele tem um plano para a sua vida e Ele vai cumpri-lo. E uma vez Ele agindo na sua vida, ninguém impedirá que Ele cumpra em você e através de você seu plano perfeito, em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso a Ele e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja, Senhor. Nós somos gratos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Queridos, vocês que estão aqui, minha gratidão por esse tempo de estarmos juntos. É maravilhoso. Eu quero agradecer a todos vocês também que estão conectados conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Esperamos você presencialmente também. Estamos bem próximos disso. As vacinas estão avançando. E eu tenho plena certeza que muito em breve estaremos todos juntos. Amém? Se você está conectado conosco pela primeira vez, fez esta oração com sinceridade no seu coração, recebendo Jesus, decidido a viver uma nova história, nós queremos te ajudar nessa caminhada. Entre em contato conosco por esse celular que está em tela, pelo WhatsApp, no YouTube, no QR Code, há uma ficha a ser preenchida. Nós queremos te ajudar. Nós temos sido ajudados e nós queremos ajudar você também. Venha participar, venha pertencer à família Sara Nossa Terra, venha aprender a palavra de Deus no nosso Instituto de Vencedores, venha crescer e viver o melhor que Deus tem para você, amém? E você que está aqui também, talvez pela primeira vez ou não, e quer se reconciliar com Deus, mantenha-se firme, busque ajuda da nossa equipe, nós estamos aqui para ajudar e para servir, amém? Em nome de Jesus. Nessa manhã tem alguém que está conosco pela primeira vez? Levante sua mão. Aqui tem alguém pela primeira vez? Aqui tem alguém pela primeira vez que está conosco. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por esse momento de estarem aqui. Nós queremos orar por vocês, entregar um livro de presente. Então, ao final desse momento, alguém vai se aproximar e já vai entregar o livro, anotar seu pedido de oração, amém? E que Deus cumpra na vida de vocês e na família de vocês todo o plano que Ele preparou, amém? Levante suas mãos aos céus, igreja. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela Tua palavra, pela Tua presença. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos viver em fé, crendo que o Senhor existe, que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam, porque o Senhor é bom, não porque merecemos, mas porque o Senhor é maravilhoso, é misericordioso. Receba toda a honra e toda a glória. E que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada um, cada família, cada lar, que hajam milagres, que haja salvação. Que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre de todo o mal, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e que Ele te dê a sua paz, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração, amo vocês e até a próxima conexão às 18h30, ou melhor, às 17 horas, culto do Revisão de Vidas, amo vocês, amém?